Olá, pessoal! Entrei um pouquinho antes para ver se tá tudo certo. E aí, mais uns 2 minutinhos, a gente efetivamente começa aqui o nosso bate-papo com a professora Vera. Então, vamos deixar aí o pessoal entrar. Vamos ver se a professora também entra. Vou dar boa noite aqui pro pessoal, então. Ana, boa noite. Maria, Kilian, Marília, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Me digam se tá tudo bem com o áudio e com a imagem. Ainda não tá no horário, mas a gente já vai ajustando aí os ponteiros. Deixa eu já colocar aqui o nosso assunto, que vai ser... Oi, Andréia, boa noite, tudo bom? Vou colocar aqui o assunto. Boa noite. Fixado. A professora Vera entrou. Vou te convidar para dar um ok ali. E vamos ver se você vai daí aparecer para nós. Está carregando aqui para mim a imagem da, da professora Vera. Enquanto isso, gente, não está aparecendo a imagem ainda, mas enquanto isso, para vocês que acreditam que tem alguém que você conhece, que esse conteúdo que nós vamos conversar hoje, que é a respeito de psicologia econômica, de arquitetura de escolhas, ou seja, de como colocar as emoções no lugar certo para você ter sucesso financeiro. Tem um aviãozinho aqui embaixo, então manda o aviãozinho para as pessoas, compartilha essa live, coloca coraçãozinho para que a gente tenha realmente bastante pessoas assistindo a gente, acompanhando esse conteúdo, aproveitando para tirar todas as dúvidas. A professora Vera, ela é doutora com tese em psicologia econômica, então ela tem bastante aqui para nos ensinar e para contribuir com a gente, certo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo, só não te vejo. A câmera tá ligada e tá no celular, né? Tá ligada a câmera? É, a câmera do celular mesmo. Ali da. A princípio era já para aparecer automaticamente, sabe? É que tá uma bolinha girando aqui para mim, tá? Vou pedir pro pessoal que tá na live dizer se vocês estão vendo a professora Vera. De repente eu não vejo, mas o pessoal está vendo. Deixa eu ver aqui quem foi entrando. Agora foi. Pronto! Que Isso. bom te ver! Então eu já estava vendo você. Boa noite, tudo bem, professora? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Então, estava contando aqui pro pessoal para eles compartilharem, mandarem aqui para todo mundo participar. Ah, Ó, a professora Vera não aparece, agora está aparecendo, gente, está tudo certo, a é, gente pode dar início aqui ao nosso bate-papo. Eu vou fazer uma breve introdução
a respeito de quem é essa pessoa que está ali, maravilhosa, a professora Vera. Eu sou fã dela e aluna Obrigada. também. Então, fico muito honrada de tê-la aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado aí o meu convite. E eu tô Prazer. vendo que tem muita gente bacana aí chegando. Olavo, tudo bem? Boa noite. E quem é a professora Vera, né? Então, a professora Vera, além de ser essa pessoa super generosa que aceitou o nosso convite, eu vou ler aqui para vocês. Ela é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em psicologia social, com tese em psicologia econômica. Então, teve gente, professora, que colocou ali nos comentários que te considera uma sumidade, e eu também te considero, Nossa, no assunto de psicologia econômica. Então, hoje nós teremos aí uns 40 minutos para conversarmos um pouco a respeito desse tema. E vou contar um pouco legal. como é que eu te conheci. Como é que você Eu fui chegou? pesquisar isso. Eu fui Ah, pesquisar a respeito do assunto psicologia econômica e eu cheguei nesse livro aqui, ó, ah, o primeiro Decisões livrinho, Econômicas. o mais Isso. gostosinho de escrever. Maravilhoso esse livro, tá aqui cheio de anotações, inclusive. E aí, quando Ah, eu li, eu preciso conhecer essa professora e ah, fui até o curso, o teu curso, né? Então, eu fiz com ela o curso de Arquitetura de Escolhas, de Psicologia Econômica. Esse ano farei a turma, que acho que é em julho, né? De Educação Financeira, isso. É em lá no junho. Vértice, 26 e vinte e em sete de junho. junho. É. E aproveitando, então, para vocês que se interessam pelo assunto, é imperdível. Tem esse outro livro também, Esse é o aqui, livrão. que daí ele Aquele já é era o mais, livrinho, esse é o é, livrão. que é o livrão, que também amei. Então, assim, aprendi muito, aprendo muito com você. E a psicologia Hum. econômica, todo esse conhecimento trouxe para o meu trabalho uma expertise, uma clareza muito maior a respeito de por que não fazemos o que sabemos que deveríamos fazer, O né? grande X da E questão. isso, e é um pouco sobre isso que nós iremos conversar hoje. Ok. Então, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. E vamos lá. Quer falar um pouquinho, assim, fazer alguma introdução, acrescentar alguma coisa dentro do que eu falei, professora, sobre você? Então, vou contar um pouquinho só o que eu faço, né? Porque muita gente pergunta, quer saber, mas o que que a gente faz quando estuda psicologia econômica, né? Então, o campo, eu estava pensando isso hoje até, que esse ano começou cheio de demandas, e daí eu pensei, à medida em que as pessoas vão começando a conhecer mais, entender o que que a gente estuda, comportamento econômico, tomada de decisão, mudança de comportamento e todas essas áreas que se alimentam dos conhecimentos da psicologia econômica, como, por exemplo, a educação financeira, a gente vai tendo um campo cada vez mais amplo para trabalhar. Então, a gente pode, desde assessorar a formulação e a implementação de políticas públicas, como também a gente pode, sem dúvida, contribuir com todos os programas de educação financeira, que não dá mais para não vir com os aportes da psicologia, de como a cabeça da gente funciona e como ela não funciona, passando por o apoio para planejamento financeiro, o apoio para qualquer tipo de mudança de comportamento que pode ser financeiro ou não. Então, por exemplo, projetos de reduzir a obesidade, o sedentarismo na população ou em alguns segmentos da população, tudo isso a psicologia econômica pode contribuir. Então, o governo, o setor privado e o cidadão, simplesmente, também. Então, tem muita coisa para a gente começar a fazer mesmo. Que bom, que bom. E é É, ciência, certo, professora? sim, pelo amor de Deus, é ciência. Não, eu brinco que a gente não tira nada da revista Capricho, não.
É tudo baseado em estudos científicos e dados que já foram consolidados pela academia, pela comunidade científica, e que a gente daí passa a aplicar com observação sistemática para ver se realmente está funcionando, se é isso mesmo, se responde. E de preferência, outra coisa que eu sempre defendo é a gente tentar envolver o público-alvo que vai receber a intervenção no desenho dela. Assim a gente consegue ter Uhum. uma precisão maior e mais direto ao ponto, porque, como tudo na vida, não vale a pena chegar de cima para baixo. A gente Uhum. precisa construir junto, porque os conhecimentos vão ser mais precisos, são essas pessoas que vivem o problema que a gente está querendo encaminhar, então vale a pena que elas estejam envolvidas e responsáveis pelo próprio desenho da intervenção também. Perfeito, perfeito. Muito bom. Isso é bem importante, gente, porque quando a gente trata, e nós estamos aqui tratando de algo que é científico, certo? Então não é o que a Sim, Vera acha, o que eu não. acho, é realmente o que a ciência, né, descobriu. Esses livros aqui, esse aqui é um trabalho científico, certo, professora? É um livro técnico, é. E Um o livro outro é uma técnico. divulgação científica, ou seja, ele foi todo fundamentado em referências bibliográficas científicas. Os dois Uhum. derivaram da minha tese. Então, o livrão, eu fiz uma adaptação, acrescentei algumas coisas e tal, e o livrinho eu transformei numa linguagem mais acessível e que pudesse atingir o público maior mesmo. Sim, e esse Mas os livrinho dois aqui, têm. gente, é realmente super acessível. Para quem quiser depois pegar o nome, certinho, mas é esse aqui, ó, Decisões Econômicas Vera Rita de Melo Ferreira, tá? Você já parou para pensar, que é o subtítulo? Decisões Isso, é econômicas, você já parou para pensar? parou para pensar. Isso, Então, vamos pensar, né, um pouco vamos aqui pensar. nesse nosso tempo aqui da live, focando na questão do dinheiro, certo? Então, Certo. primeiro, professora, eu quero te perguntar o seguinte: por que estudar emoções para lidar melhor com o dinheiro? Por que que eu preciso conhecer as minhas emoções e aonde colocá-las para que eu consiga obter o sucesso financeiro? Não basta apenas eu me organizar e fazer planilha? Antes fosse assim, né? O problema é que as emoções, elas estão na base de todos os nossos processos mentais. Não existe outra forma da gente conseguir abordar qualquer coisa que se passe no terreno do ser humano sem partir dos impulsos, desse lado mais primitivo, desse modo de funcionar que a gente muitas vezes não entende direito, que são as emoções que estão com a espécie humana desde o início. Tem gente que chama, é o cérebro reptiliano. Tudo bem, pode ser assim também. Mas a gente está falando justamente em especial, eu já vou entrar de sola no semáforo emocional, Ana, que você conhece, já viu nos Sim, cursos, né? Então, sim. antes de qualquer decisão, a gente toma uma decisão inconsciente e baseada simplesmente no afeto, que é, bati o olho em alguma coisa, imediatamente eu tenho uma reação, gostei. Pronto, combina com o que eu penso, bate com as minhas expectativas, não me desafia, tá tudo certo. Daí é como se acendesse uma luz verde na minha cabeça, por isso que é semáforo, né? Acendeu a luz verde, Uhum. eu corro para o abraço. Mesmo que seja ilusão, mesmo que dali a 2 minutos já me traga a maior encrenca, não importa. Eu já estou ali na vibe de aceitar completamente. Agora, se for alguma coisa que me traga uma frustração imediata, mesmo que depois trouxesse um benefício mais à frente, que me tira de uma situação de familiaridade, de conforto,
que me traz desprazer, em resumo, é como se acendesse uma luz vermelha na minha cabeça e eu nem deixo entrar. Eu varro para baixo do tapete, eu faço de conta que não existe, eu ignoro, eu acho que não vai acontecer e pronto. Dou uma de Miguel completo, mesmo que dali a pouco eu tenha que pagar um pedágio por isso. Então, antes de qualquer decisão, esse semáforo atua na nossa mente dizendo, gostei, então é real. Não gostei, nem existe. E claro que isso é muito limitado. A gente vai cair em cilada se guiar apenas pelo semáforo emocional. Uhum, certo. Ou seja, eu preciso, de alguma forma, descobrir como eu controlo, se é que é controlável, né? Pode nos dizer também sobre isso, mas de que forma que eu consigo perceber esse semáforo para que eu possa tomar decisões mais racionais? Então, controlar, eu acho que não rola, porque as Uhum, emoções são poderosas demais. Elas estão com a gente desde o início da nossa história, como indivíduo e como espécie. Então, não tem muito como controlar. O máximo que a gente pode tentar fazer é conhecer, saber que isso existe, saber que funciona dessa forma. A, a gente pode tentar conviver melhor com as emoções para que elas não tomem conta da nossa mente, em especial quando a gente estiver tomando decisões importantes, que tenham decorrências uhum, no longo prazo e tudo mais. Agora, o semáforo a gente não consegue impedir. E tomar decisões mais racionais significa a gente integrar o lado emocional com o lado racional. A racionalidade seria isso. A gente depende do lado emocional para ser capaz de pensar. Então, uhum. a gente não tem como se livrar das emoções. A única coisa é respirar fundo para elas não tomarem conta completamente, como acontece tanto no pânico, que a gente fica paralisado, como na euforia, que a gente sai fazendo um monte de coisa que depois você fala, gente, onde eu estava com a cabeça? Sair comprando um monte de coisa. Ou a Isso. tristeza, que também faz a gente sair Uhum. comprando coisas, né? E vendendo a preço de banana. Cuidado, não faça negócio quando estiver triste. Então, isso que vamos falar um pouco sobre compras, né? Hoje a gente tem aí quase 70% da população endividada, e desse 70%, grande parte é de cartão de crédito, né? Então, pessoas que compram no cartão de crédito e parcelam em 10 vezes, em 12 vezes, e acaba que muitas vezes não dá conta de pagar tantos parcelamentos, e aí traz até para uma inadimplência e passa a pagar juros em torno aí de 8, 15% ao mês. Então, falando do impulso de compra, o que Então, acontece? a gente sempre tem uma sensação de que é incompleto. Faz parte do ser humano, né? Uma certa falta dentro da gente. E como existe a ilusão de que essa falta vai poder ser preenchida, um jeito simples de tentar fazer isso é por meio de compras, né? Porque comprar não é uma coisa tão complicada. Todo mundo aprende a comprar ali, se não na infância, pelo menos na adolescência. E você daí já sabe como é que é o negócio, você tem que fazer isso, depois aquilo, daí tchum, 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 pronto, acabou. Ah, Uhum, e como existem todas essas facilidades, né? Por exemplo, crédito fácil, farto, até empurrado muitas vezes, as pessoas, na hora em que estão comprando e buscando essa satisfação imediata, tentando acender a luz verde do semáforo na cabeça, elas não vão olhar para o famigerado jujuzão, que são esses uhum, juros altíssimos. Gente do céu, o que é isso? 15% ao mês. Quando eu falo isso para os é, meus colegas de fora do Brasil, eles me pedem para uhum, repetir várias vezes, porque eles não acreditam. Eles falam assim,
15% ao ano, nossa, que alto. Eu falo, não, é 15% ao mês. Não, não é possível, eles acham que eu estou mentindo, né? Sim. Então, Uhum. na hora de fazer a comprinha, você acha que a parcelinha cabe no bolso, não faz a conta de quantas parcelinhas você está cometendo e depois você não sabe como fazer para pagar, né? Isso. Junto com Aí isso, então, junto pode com falar. isso, a gente ainda está vivendo um período de crise em que muita gente está desempregada ou subempregada, então, ou não tem rendimento entrando nesse momento, ou entrando muito abaixo do que era há poucos anos. Então, essa parcela da população também está ficando muito endividada porque não tem dinheiro suficiente nem para contemplar as necessidades básicas. Aí já não é nem o problema da compra só. Uhum. Exatamente. E o que que a gente pode fazer falando em compras, né? Porque o que que acontece? Essa semana passada até chegou para mim um aviso, o limite do meu cartão de crédito era R$ 4.000. E aí o banco, e R$ 4.000 me atende, tá tudo certo. E aí veio um SMS no meu celular dizendo: nós Foi aumentado. aumentamos o teu limite do cartão para R$ 23.000. Aí eu pensei, nossa, tô rica, né, gente? De 4.000 para 23. Quase 8 vezes Então, mais. exatamente. Então, a gente tem um sistema, né, que colabora para que, olha, o crédito tá fácil, vai comprar tua blusinha, tuas coisinhas, que tá tudo certo. E aí tem aquela sensação de que virou renda extra, né, professora? É essa sensação que a gente tem? Sim, isso que você falou no começo. Estou rica, né? Pronto. Uhum, Tenho toda essa uhum, grana para gastar. Isso vem a sensação, vem o impulso, vem a emoção, mesmo em você que já é uma pessoa razoavelmente vacinada. É uma educadora sim. financeira, estuda, trabalha com isso. Agora, imagine uma pessoa que nem está nesse universo, quando olha aquilo, a tentação fica muito grande. É como colocar a gente, quando está fazendo dieta, dentro de uma doceira com aqueles pedaços de bolo maravilhosos que a gente não sabe qual vai comer primeiro. É Uhum. judiação, né? É sacanagem. Aí É, fica muito é, mais difícil resistir à tentação. A pessoa podia até estar é. ali, ai, nossa, não posso gastar, não posso gastar. Aliás, tem estudos, estou lembrando agora, em setembro a gente teve o Congresso de Psicologia Econômica que foi em Dublin, na Irlanda. Vai ter o Ah, próximo na Noruega, em junho, nos dias 11 a 14 de junho. E no Congresso de Dublin, apresentaram um trabalho, o que acontece com os gastos da pessoa quando o limite do seu cheque especial ou cartão de crédito é aumentado. Mesmo as pessoas que não gastam até o teto, até o limite, elas aumentam os gastos. Então, olha, simplesmente ver que o seu limite foi ampliado já te faz gastar mais. E daí testaram o inverso. Se reduzir o limite, a pessoa também reduz um pouco. Então, de alguma forma, o limite do cartão de crédito ou o limite do cheque especial funciona como uma âncora, que é aquilo que a gente estuda, um ponto de referência, uma maneira de a gente ter uma espécie de parâmetro, de baliza. A gente pode se dar conta claramente de qual é a âncora ou não. Aí, no caso, se perguntasse para a pessoa por que você gastou mais, ela provavelmente ia dar alguma justificativa, mas não ia dizer porque eu vi que o limite do cheque especial tinha aumentado. Mas foi isso, sim. né? Então, Quer é dizer, um cria aquela perigo. sensação de que aquele valor é dinheiro disponível. Isso, exatamente. E que a pessoa até tem, né?
Uma vez, Uhum. aliás, para ver como a cabeça da gente é curiosa, né? Assim, que a gente não entende direito. Eu estava conversando com uma pessoa que, por exemplo, conseguia guardar dinheiro regularmente. Então, Tá. era um motorista, e quando ele atingia a meta dele do dia, o que ele trabalhasse além daquilo, ele guardava, ele separava e guardava. Estava de parabéns. Só que ele me contou Uhum. também que o banco ofereceu para ele um crédito com juros mais baixos. E ele pegou. Não sei se os juros eram 3, 4% ao mês. Jujuzão ainda, né? Sim, sim. Ele pegou e eu perguntei, mas para quê? Ah, porque o juro estava baixo. Oi? Hum. Ele ficou com a sensação, ele falou, não, daí eu deixei lá na conta, que, claro, é gostoso a gente olhar para a conta e ver que tem um dinheiro. Quanto mais dinheiro tiver, mais contente a gente fica. Só que ele estava Sim. pagando juros em cima disso. Ele não tinha se dado conta, claramente. E era uma Quer pessoa dizer, que ele ficou pagando juros com o dinheiro parado na conta, é isso? é o dinheiro, porque era o dinheiro do empréstimo, um empréstimo pessoal. E Entendi. nem ele sabia por que, que ele tinha, para que ele tinha pego o crédito, exceto que ele achou que era uma espécie de promoção. Aliás, a Uhum. gente acha isso esquisito, mas vale a pena a gente pensar se a gente também não faz uma coisa parecida, comprando coisas só porque estão na promoção e depois a gente deixa jogada, né? Ai, não, estava muito barato, não podia deixar de comprar. E de repente é uma coisa que você nem usa, não vai fazer nada com Sim. aquilo, de tamanho errado, né? E aí a gente conta aquelas mentirinhas, né, pra gente, do que, não, mas é que tava É, barato. Então vale a pena, porque eu é, vou usar um dia e aí eu vou deixar de gastar muito mais e acaba é. não usando. Foi uma super Inclusive, oportunidade. É, inclusive, eu não sei se você concorda, professora, mas assim, já aproveitando e já vou avisar para as pessoas que quiserem ir deixando perguntas, é só ir comentando, tá? Que a gente está acompanhando aqui. Mas hoje a gente está com a taxa Selic bem reduzida, mas assim, baixou bastante, está 4,25 ao ano, já esteve 14. Então a gente está numa realidade, por exemplo, de financiamento imobiliário, em que a taxa de juros reduziu dos financiamentos. E aí pode criar nas pessoas, veja se eu estou certa ou errada, uma sensação de que esse é o momento de fazer o financiamento imobiliário porque o juros está barato, está baixo e eu preciso aproveitar essa promoção e fazer um financiamento aí por 30 anos. Pode acontecer isso? De eu tomar uma decisão baseado na promoção dos juros baixos? pode, sem a pessoa analisar os outros fatores. Se ela tem uma fonte de rendimento seguro, se ela está no momento em que vale a pena, se ela não tem perspectiva de mudar de cidade, por exemplo, porque daí é mais complicado vender um imóvel. Então, antes de tomar essa decisão, ela precisaria analisar todas as condições do momento de vida, da família inteira, se ela tiver família, da conta bancária, se ela vai ter que, para pagar as parcelas, ela vai ficar no sufoco total. Tudo isso precisa ser olhado com cuidado. Mas pode sim dar essa tentação. Ah, nunca esteve tão baixo, então eu vou comprar. E sai comprando sem pensar com cuidado se tem condição de fazer isso. Eu não sou contra Uhum. casa própria, deixa eu até deixar Tá. isso claro. Muita gente fala, não, é bobagem, aluga, não sei o quê. Não, eu acho que não existe regra única para nada nesta vida, menos ainda para a educação financeira. Então, a pessoa tem que analisar com muito cuidado se é o caso para ela, se faz sentido para ela. Eu, por exemplo, ficaria insegura de não ter casa própria. Então, Certo. no Uhum. meu caso, fez sentido, eu consegui comprar à vista, enfim. Foi, Uhum. foi,
bacana, do jeito que eu fiz, eu estou satisfeita, beleza. Então, mas eu não vou dizer para todo mundo, compre casa própria, e também não vou dizer, ninguém compra casa própria, porque nunca é o caso. Pode ser o caso, sim. Sim. Tem muita gente que se sente mais tranquila e consegue daí até trabalhar com a cabeça mais despreocupada, porque sabe que tem um teto e tudo mais. Para outros, não. É tranquilo viver de aluguel, sentir que tem uma liberdade maior para se mover e tudo mais. Então, beleza também. Quais são os valores, né, de cada um? Então, o que é Sim, importante para você, né? E tá tudo sim, bem. E claro, gente, também, eu também não sou contra a casa própria. Na verdade, a gente está aqui a favor de você pensar antes de agir, né? Não exatamente. colocar, fazer conta, né? Prestar atenção, então, quando você faz um financiamento de imóvel, são 15, 20, 30 anos. Então, a quantas anda a tua capacidade de pagamento, né? Isso. Realmente você precisa de um imóvel daquele tamanho, ou será que dá para ser um É, imóvel em outro bairro um pouco menor? Então, enfim, isso. é só É, avaliar os fatores, mas não existe certo nem errado, e se for fazer dívida, é uma dívida de valor, certo? é, Então, é. de certa forma, você está aí adquirindo um patrimônio através de uma dívida, ok, mas com juros baixos e tem um valor aquilo, além de um valor Sim, econômico, sim. tem um valor também sentimental e de segurança para a família. É. E Deixa eu você ver aqui. falou, deixa eu só completar uma coisa que você falou, uma coisa importante. Se o imóvel deve ser daquele tamanho, naquele bairro, etc. O Dan Ariely, que muitos já conhecem, ele é autor do livro Previsivelmente Racional e agora Psicologia do Dinheiro também, ele fala uma coisa interessante. O que você prefere? Ser um sapo pequeno num lago grande ou ser um sapo grande num lago pequeno? Na verdade, ele está dizendo o seguinte: o sapo é sempre do mesmo tamanho. Só que quando ele fica colocado num lago muito grande, ele fica um sapinho pequeno. E quando ele está num lago menor, daí ele fica um sapo grande. Então, ele usa isso para dizer: a gente quer viver acima dos nossos ganhos, ou seja, ser um sapo pequeno, perdido e quase afogado no lago grande, ou a gente quer viver com conforto com os nossos ganhos, em condições mais Uhum. simples, que não deixem a gente no sufoco absoluto, enforcado o tempo inteiro. Então, daí você vive com mais folga, porque está mais adequado aos seus ganhos, ou até está abaixo dos seus ganhos. Se você quiser fazer uma poupança, por exemplo, de longo prazo, você vai procurar um bairro onde tenha imóveis mais baratos, mora lá um tempo até Uhum. poder dar o próximo passo. Adorei essa analogia com o O sapo sapo, né? e, e é isso mesmo, muito bom. Eu li o livro dele, o Psicologia do Dinheiro, e Ah, legal, realmente né? ele é incrível. Bem, conheci É, ele através de você e tô adorando ah, assim a obra dele. Muito, ele é muito muito legal. bom. Deixa eu ver aqui que o Américo fez uma pergunta. Foi falado sobre compras e sobre isso queria perguntar, pois muitas pessoas usam as compras para expressar carinho e afeto ao invés da presença. Então ele está falando aqui sobre presentes, né? Uhum. É verdade. E eu sempre faço esse alerta, principalmente com relação aos pais, né? Nessa vida louca que a gente tem hoje em dia, é muito difícil mesmo os pais terem tempo de ficar com os filhos. Daí se sentem desconfortáveis, culpados, não é o jeito como eles queriam. E muitas vezes eles acabam recorrendo aos presentes no lugar de estar presente. E nas pesquisas que a gente tem fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de pesquisa ainda, o endividamento aparece muitas vezes associado a presentes para os filhos. Então, os pais muitas vezes gastam mais do que poderiam, se endividam para poder oferecer um presente muito caro
para os filhos, talvez nessa tentativa de se fazer presente, proporcionar essa alegria para os filhos, mas a gente sabe que a alegria maior é estar ali do lado, né? Tá perto, brincando, às vezes brincando com certeza. uma caixa que eles transformam numa nave espacial e tudo mais, e não um É. presente caríssimo, né? E não só presentes, né? Eu tenho atendido clientes de consultoria, casais, que colocam muitas atividades extras para os filhos, né? Que Hum, pesa no orçamento. Então, põe no balé, no inglês, na aula de piano, no sapateado, no taekwondo, é, e que é ótimo, mas assim, precisa entender se realmente isso cabe no seu orçamento. E quando os pais são questionados, eles me dizem assim: ai, Ana, mas eu não tive isso e eu quero proporcionar isso para os meus filhos. Aí eu faço a pergunta, mas os teus filhos querem fazer essas aulas? Eles vão felizes? Aí às vezes vem a resposta, eles têm um pouco de preguiça, eles não se dedicam muito, mas eu quero muito que a minha filha faça apresentação de balé no final do ano. Então realmente equilibrar, né, aquilo que é o é, meu desejo e realmente o que é a necessidade sim, da criança, certo? sim, sem dúvida. Agora, tomando cuidado por um outro lado. Encher a agenda da criança, eu particularmente, e mais ainda como psicóloga e psicanalista, não sou favorável. A criança precisa de tempo livre para brincar, para ficar na dela, para brincar com os amiguinhos, um monte de coisa. Isso, porém, não significa ficar no celular ou ficar no tablet, ficar em alguma tela. Tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes, então, os pais acham que a alternativa é, tá bom, então vamos deixar tempo livre e para a criança, tela também é irresistível. É que nem a gente de dieta no meio da doceira. Então, se eles virem uma tela na frente, eles vão querer ligar, vão ficar brincando e você não arranca a tela da criança tão cedo. Ela fica lá porque é um mundo muito atraente, muito sedutor. Então, Uhum, cuidado para não tirar das atividades e deixar na tela. Não é nem uma coisa nem outra, é um equilíbrio. perfeito, Aliás, de perfeito, muito preferência, bom. criança pequena, zero tela, pessoal. Uhum, Sei que é duro, mas ótimo. é assim. É. E vamos falar um pouquinho agora sobre a tal da renda variável. Tá Hum. todo mundo aí querendo correr para renda variável, porque poupança não é mais investimento. O que você tem a dizer Ai, aí para essa turma muita que calma nessa estava na hora, né? poupança e agora vamos aprender, Não, vamos investir em ações para ficar calma. rico? Calma. Hoje, aliás, a minha coluna no Valor Invest, no site do Valor Invest, foi exatamente sobre isso, renda variável e vieses psicológicos. Peraí, deixa eu fazer um Uhum, parênteses, deixa eu fazer o merchan, Ana. Eu tenho um pode. canal que tem mais de 1.400 vídeos de 1 minuto, que todo santo dia eu posto, chama Pílulas de Psicologia Econômica, que eu posto Que é quando eu faço minha. maravilhoso, aliás, gente. Obrigada. Eu faço os vídeos na hora que eu estou fazendo uma caminhada no parque, então aparece a galinha, o pato, a árvore e tal. Mas uma vez por E, é- semana tem o vídeo do Valor Invest, que daí é exatamente aqui onde eu estou, na frente deste tapete. e as Então, pílulas, gente, são legais, estou falando das pílulas, porque é curtinho. Então é realmente isso, uma pílula. Então é uma pílula. rápido, não fica aquele É, vídeo de 10 minutos. Eu, particularmente, não é, tenho muita paciência para vídeos longos. é, Então você vai lá, toma aquela pílula e já tem novos isso. insights e aprendizados. Muito bom. Não tem contraindicação, não tem overdose, pode tomar pílula diariamente que não tem problema. Então, Isso. a renda variável, a primeira coisa que eu tenho falado é muita calma nessa hora. Tem gente que isso eu falei na pílula de ontem, aliás, tira o dinheiro da caderneta de poupança, porque está todo mundo bombardeando, a pessoa não quer ser o último a pagar a luz da caderneta de poupança,
E o que faz? Fica inseguro, fica com medo, não tem informação suficiente, deixa o dinheiro na conta corrente e, mal, começa a tirar Gasta. casquinha. Vai comprar brusinha, vai comprar sorvete, vai fazer uma viagem. Quando viu, aquele dinheiro que estava quietinho e bonzinho na caderneta de poupança, bateu asas e voou. Isso não tem a menor graça. Então, se não sabe ainda o que vai fazer, deixa quieto, tira a mão da caderneta de poupança, deixa o dinheiro lá. Se quiser fazer a coisa bem caprichada, faz a conta. Em reais, quanto é que você está deixando de ganhar? Qual o seu rendimento? Porque a pessoa fala, ai, está abaixo da inflação. E você sabe quanto vai ser a inflação do ano de 2020? Todas as previsões estão erradas. Vira e mexe. Ah, não, teve a maior retomada no Natal de consumo. Está no jornal de hoje. Não, não teve. Né? É que nem dançar quadrilha. Ó a cobra, vai para o outro lado. Ó a chuva, vai para o outro lado. Então, não sabe o que fazer? Fica quieto e deixa o seu dinheiro protegido, no mínimo de você mesmo. Da inflação depois você vai ver. Mas pelo menos o dinheiro fica protegido de você mesmo. Agora, quer experimentar renda variável, porque provavelmente esse vai ser o caminho, se a economia se estabilizar, a gente começa a ter cada vez mais a necessidade de distribuir o patrimônio entre renda fixa e renda variável. Então, ok, vai lá, faz um test drive para ver como você se comporta, para ver como o dinheiro se comporta também, mas como você se comporta, porque se ficar, roendo as unhas, não dorme mais à noite, emagrece, engorda, toma remédio, vale a pena? Calma, né? Então, ou então, pega um profissional para te orientar. Não é vergonha fazer isso. O Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, sendo psicólogo, ele falou que ele tem um profissional que toma conta dos recursos dele, é o gestor dos recursos dele. Espera aí, deixa eu ostentar. Eu dividi o painel com o Kahneman, numa das vezes que ele esteve no Brasil, em 2009. Nunca antes na história deste país. Não, foi muito emocionante. E eu estava ao lado dele quando ele falou isso, que ele tem, porque ele não tem estômago para fazer a gestão da renda variável. E nas economias mais desenvolvidas, o patrimônio tem que ser dividido mesmo. A renda fixa não dá quase nada, às vezes não dá nada mesmo. Então, uma parte tem que ir para a renda variável. Mas daí as pessoas, em geral, deixam, porque é o dinheiro de aposentadoria delas, né? Então, vai comprando, vai investindo e deixa quieto lá. Então, renda variável são muitas emoções. Tem que ter certeza que você não vai submergir nelas. E é bem importante isso que você comentou a respeito de buscar um especialista. Então, muitas vezes a pessoa acha que o especialista é o vizinho, é o amigo, no churrasco de domingo. Isso. Eu investi nisso aqui, deu super certo. Então, assim, o especialista ele vai olhar para você enquanto indivíduo, para você enquanto que você quer para sua vida no curto, médio e longo prazo, e vai alocar os seus recursos de acordo com as suas emoções, o seu perfil de investidor e também os seus objetivos, né? Mas e vai aquela questão melhor e tudo. Isso, exatamente. Vai te acompanhar, se for um gestor, né? Então vai estar te acompanhando, então com certeza delegue, né? Se você não consegue fazer, delegue e tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Né? Ninguém precisa saber. Tem que ser uma pessoa de confiança, competente e isenta. Isso é o básico. Isso, perfeito. Vamos ver aqui quem mais aqui. A Sheila tá dando um oizinho. Tudo bom, Sheila? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Peraí, eu perdi aqui. Deixa eu ver aqui.
Américo, é necessário fazer uma escalada de conhecimento para chegar na renda variável. Não adianta arriscar isso. É exatamente isso que a Uhum. gente falou. Bom, galera, já passaram os nossos 45 minutos. Nossa Passou Senhora. rápido, né? É, Uma gostoso. delícia, realmente muito bom esse bate-papo. Para a gente fechar, para encerrar, eu gostaria só que você deixasse aqui umas 3 sugestões, enfim, com relação ali às compras. Então, o que a gente deve fazer? Reduz o limite do cartão de crédito, manda cancelar o cheque especial. O que as pessoas que estão assistindo essa live vão fazer a partir de amanhã que vai ajudar nesse processo de trazer mais para a racionalidade as minhas decisões econômicas? Olha, a Cristiana Dias Batista, que é quem administra o meu Instagram, Psicologia Econômica, ela estava comentando de uma regra única que ela usa, que é não comprar nada antes de 24 horas. Quando ela vê alguma coisa, ela pode até achar legal, interessante e tal, mas ela tem essa regra única na cabeça. Não, eu vou embora, se eu quiser muito, eu volto. 24 horas depois, daí tudo bem. Daí, se eu ainda continuar querendo, está autorizado. Geralmente não acontece, né? Porque passa. É o impulso do Não momento. volta. Não volta, Uhum. não volta. E quando quer muito, daí volta e tudo bem, né? Então, Tá. isso é interessante. Sem dúvida, deixar o cartão de crédito longe de você. Aí eu brinco, ou sai você de casa, ou sai o cartão. Os dois juntos, não, né? Só sai um de cada vez. Estabelecer um Uhum. teto para compras, pode ser semanal, pode ser diário, pode ser mensal, do jeito que a pessoa preferir, mas, bom, eu tenho R$ 100 para gastar nessa semana. Só o fato de ter um teto na cabeça já ajuda a controlar um pouco mais a compra. Isso aí eles também fizeram um estudo, foi do congresso de 2 anos atrás, mostrando que em compras de Natal, quando a pessoa saía com o teto, bom, se ela saísse com uma lista dos presentes para comprar, ela ficava mais dentro ainda do orçamento. Mas mesmo que ela tivesse um teto só na cabeça, isso já ajudava a reduzir uns 30% o que ela iria gastar. Quem saía sem teto nenhum, aí metia o pé na jaca. Gastava Tá, muito entendeu. mais. Aí o teto vira o limite do A cartão de crédito, âncora. né? Isso, exatamente. Que no meu caso, se fosse 23 mil, Sai dessa vida, né? Socorro, socorro. não, eu já saí, eu já estou É, vacinada, e aí eu já não, apertei lá o total. botão e digo não, né? É, Não, não vem é. pra E daí cima o de pior mim, é que não. a maior dor de cabeça para tentar reduzir, né? Nossa, o meu gerente me ligou, falou, mas Ana, e se você fizer uma compra grande, você pode parcelar? Daí eu falei, olha, esse papo comigo não funciona mais. Então, Para cima de cancela mim, então. não, né? É. Exatamente. Joia, olha, adorei, tá? Foi assim, Obrigada incrível. também. Eu espero que E todos que assistiram ao vivo e que vão assistir aqui a live gravada também tenham gostado desse bate-papo. O nosso objetivo nessa legal. semana de lives é justamente trazer conteúdo rico para vocês, trazer convidados que realmente agregam, convidados. Ontem eu tive com o meu professor de business executivo, hoje com a professora Vera. Amanhã a Hum, gente vai estar com um outro psicólogo para falar sobre outro tema de emoções. No é, domingo, eu vou estar com uma pessoa que ela é colunista da Marie Claire para falar sobre mulheres que e legal. todo o quadro aí feminino. Então, a gente está Hum, conseguindo trazer coisas muito bacanas para vocês e que aproveitem, bom. né? Parabéns, E eu, então. É da obrigada. sua conta. Isso, legal. E se É. quiserem te encontrar, como é que faz, professora? Quero fazer um Eu curso com você, quero aprender mais.
direct do Instagram Psicologia Econômica. Daí a Cris vai responder e dar todas as informações. Perfeito. Então, Eu também estou no gente, LinkedIn, estou no Facebook, enfim. Tem o site Vértice Psi, Vera Rita de Melo com 2 L's Ferreira. Vera Rita de Melo Ferreira. Então é isso, assistam as pílulas, né? Tomem as pílulas. Isso. Estou lá também no YouTube. Pílulas de Psicologia Econômica. Maravilha. Então, muito obrigada. A gente se encontra pessoalmente, com certeza, em junho. Em junho. Tá? Legal. Aí. Tá bom? Sucesso. Obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Boas Boa noite. decisões a todos. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.